Vou ler, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, Mateus, capítulo 27, 50 até o 53. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Podemos expressar, ó Deus, nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, através dos cânticos, através da Tua Palavra, do estudo da Tua Palavra, Deus. Pai amado, nós somos agradecidos pelo Teu grande amor, por Jesus que deu a Sua vida para nos salvar, ó Deus. E mais uma vez, ó Deus, nesse momento, te pedimos que o Senhor venha nos orientar, falar conosco, ó Pai, através da Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nessa data tão especial para nós, comemorando a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Hoje cedo nós falamos um pouquinho sobre 1 Coríntios capítulo 15, e Paulo diz que ele estava lembrando aqueles irmãos do Evangelho, o Evangelho que é a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. E nós estamos querendo firmar esta ideia de que a nossa vida, a nossa esperança está no Evangelho. Todas as demais doutrinas, as demais palavras da Bíblia, todas as demais coisas que nós conhecemos, que nós vivemos, são importantes. Mas a nossa vida está no Evangelho. É a explicação que Deus nos dá para a vida, para a salvação, para a ressurreição e para a vida eterna. E quanto mais nós estudarmos esse Evangelho, nós conhecermos esse Evangelho, mais vida nós teremos, mais força nós teremos, mais firmeza nós teremos. E aí nós temos que confessar, irmãos, que muitas vezes nós deixamos de conhecer tão bem o Evangelho. E quando eu digo Evangelho, os próprios textos da Bíblia que falam sobre o ministério de Jesus, a narração, né, da sua morte, da sua ressurreição. E eu creio que às vezes fica um pouco para trás essa mensagem da cruz tão central, que deveria ser não apenas mais falada na Páscoa, né, ou no Natal, no nascimento de Jesus, mas durante todo o nosso ano. Aí a ideia de nós fazermos debates, né, na UPA, sobre a vida de Jesus, sobre o Evangelho, sobre a salvação, e as sociedades internas estudarem mais essa mensagem da cruz, e eu como pastor também, sempre trazer essa mensagem da cruz. Essa mensagem não pode ser nunca substituída por nada, por qualquer outra coisa. Igreja não é aqui para ficar trazendo apenas palavras positivas, né, para animar as pessoas, mas nós precisamos ouvir e compreender a mensagem da cruz. E quando nós ouvimos essa mensagem, nós somos sim, irmãos, impactados, porque é uma mensagem muito, muito bela, é uma mensagem muito profunda, de muito poder para as nossas vidas. Nesses poucos versículos que nós lemos agora, irmãos, eu creio que
Talvez alguns dos irmãos já leram, já conhecem essa história e esqueceram. Outros nem lembram, nem conhecem essa história. Mas são fatos tão marcantes que a gente olha aqui, e esses fatos, irmãos, não está se falando de alguma coisa que aconteceu no outro planeta, ou é uma fábula contada. É uma história que ocorreu nesse mundo que nós vivemos, né? Tem endereço, tem lugar, e essa história é a história de Jesus, que nós precisamos conhecer. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos o momento da morte de Jesus. E quando se fala evangelho, como nós dissemos hoje cedo, o evangelho, ele é toda a obra de Jesus, né? Desde o nascimento, a sua vida, seus milagres, a sua morte e a sua ressurreição. Não dá para se separar o evangelho. Nessa noite nós queremos pensar um pouquinho nesse momento da morte de Jesus, de Mateus 27. E a gente percebe aqui, versículo 45, quando diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas. Aqui já há um milagre, algo tão interessante, né? Tão estranho. A escuridão tomou aquele lugar. E depois da escuridão veio a luz novamente. Essa luz volta exatamente na hora que Jesus vai morrer. E algumas coisas acontecem aqui que nós lemos. Entregou o Espírito, ou seja, Jesus morreu, versículo 50. E aí nós temos 4 eventos. Primeiro, o santuário se rasgou. O véu do santuário se rasgou. Depois, tremeu a terra. Depois, fenderam-se as rochas se partiram. E por último aqui, corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Nós não temos grandes explicações, grandes comparações em tudo isso. Mas quando a gente lê, é impossível a gente não fazer algumas analogias em relação ao que Jesus fez, a obra de Jesus, com esses milagres. Podemos chamar aqui milagres após a morte de Jesus. Então, irmãos, Jesus morreu. Na verdade aqui ele não foi morto. Aqui ele diz, ele entregou o seu espírito. Dá a ideia aqui que a morte dele não foi em consequência da questão física apenas, mas ele entregou o seu espírito. Ele diz, está consumado, e entregou, curvou a sua cabeça, entregou o seu espírito. Em Lucas 23, 46 diz que nas tuas mãos confio o meu espírito, entrego o meu espírito. A morte de Jesus poderia ser apenas mais um acontecimento, né, no final de semana, mas foi um evento marcado de muitos sinais de milagres. Vamos ver aqui então, irmãos, um pouquinho sobre isto. Já falamos, versículo 45, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. As 3 horas da tarde foram as últimas palavras de Jesus. E ele então morreu. Essa morte de Jesus, no momento da morte, a luz aparece. A gente pode pensar, né? Jesus realmente é a luz do mundo. E ele, cumprindo mais esta etapa da sua missão, ele veio a esse mundo para dar a sua vida em favor de nós. Ele veio para ser essa luz do mundo. Na sua morte, no momento da sua morte, nós podemos crer que essa luz veio ao mundo. O mundo de pecado, os perdidos, puderam aceitar pela fé Jesus. O véu se rasgou.
A cortina rasgada nós temos na própria palavra de Deus, em Hebreus, passagens que demonstram que está se falando a respeito desta separação que havia. O Santo dos Santos, o lugar onde não se podia entrar, só o sumo sacerdote lá uma vez por ano, ainda tinha que cumprir uma série de regulamentos. O Santo dos Santos significava a presença de Deus. Esse véu se rasga, aquilo que era proibido, agora temos acesso a ele. Hebreus 10, você pode abrir a sua Bíblia, Hebreus 10, lá a partir do verso 19, e diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua morte, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. No momento da morte de Jesus, o véu se rasgou, e todos esses milagres aqui, tudo isso que acontece, não pode ser chamado de algo natural, né? A cortina estava velha, se rasgou lá de cima para baixo, e todos eles são milagres que não podem ser desmentidos. A morte de Jesus nos dá esse acesso à presença de Deus. Precisamos de intermediários, de sacerdotes. Nós temos e recebemos esse acesso a Deus. Podemos orar, podemos aqui, como diz, de coração sincero, nos aproximar com certeza, os corações purificados em Jesus, guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar. Então era um fato que estava acontecendo e ao mesmo tempo trazendo para nós esse grande momento, né, de podermos ter acesso a Jesus. A sequência, o tremor de terra, as rochas fendidas e os túmulos abertos, muitos eles ligam todas essas coisas, como se a terra tremeu, e aí com o tremor da terra, a rocha se quebrou, se partiu, e alguns mortos ressuscitaram. Mas vamos falar separadamente. A terra tremeu, o santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu. A morte de Jesus, ela foi capaz, né, desse momento, fazer com que a terra viesse a tremer. É uma demonstração enorme de poder. Somente o Criador, né, para ter controle sobre toda a terra, somente esse poder de Jesus pode abalar as estruturas da terra. E a ideia aqui também que a gente pode tirar é que é um exemplo já do que virá no final dos tempos. Esse poder, esse domínio de Deus sobre toda a terra. Em 2 Pedro 3,10 diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfalecerão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A morte de Jesus, essa terra já foi atingida, de certa forma. E nos últimos dias, na segunda vinda de Jesus, no último dia, nós também teremos este abalar, né, do mundo. Podemos dizer que o Evangelho abala o mundo. As rochas se partiram, fenderam-se as rochas. Dizem que em Jerusalém existe certas evidências de rochas partidas, um tipo meio inusitado, né? Diferente. A gente percebe que também é uma coisa muito que demonstra poder, né?
Você imagina essas rochas sendo partidas. A morte de Jesus, partindo aquilo que é rocha, aquilo que é duro. Achei interessante um comentário de Spurgeon, que ele faz uma certa alegoria, dizendo que Jesus não morreu pelas rochas, contudo as rochas foram sensíveis e se partiram em sua morte. Ele diz: Jesus morreu por nós, e a morte de Jesus também é capaz de partir corações que são como rochas de pedra. Alguns continuam endurecidos, mas a morte de Jesus, ela é capaz de atingir. O Evangelho é capaz de atingir os nossos corações. Essa mensagem da cruz é capaz de nos quebrantar. O grande amor de Deus deve quebrantar o nosso coração. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós cremos, quanto mais nós lemos, algumas vezes um certo filme ou outro, que você assiste, e você tem aquilo como vivo, quanto mais vivo está a história de Jesus, mais nós temos que ser tocados por essa história. Não há como ficar endurecido. Interessante que a gente tem visto hoje em dia, muitas histórias que tocam nas pessoas, alguns gestos simples de alguém que de repente toca nas pessoas, e aquelas pessoas passam vídeos, e aquele vídeo lá, todo mundo assiste o vídeo, não sei quantos milhões de vídeos, de repente se faz uma vaquinha na internet, algumas semanas passadas assim, aquela história de um homem que olhava carro na rua lá, nas enchentes lá do Rio. Acho que quase todo mundo viu essa cena, de uma senhora querendo atravessar a rua, e ele pegou então uns engradados grandes assim, e foi colocando dois, aí ela pisava num, ele colocava outro na frente, aí ela pisava, ele tirava o de trás, colocava um na frente, fez uma ponte para a mulher atravessar a rua. Um gesto bonito, e aquilo quebrantou o coração, das pessoas. Fizeram uma vaquinha, juntou mais de 100 mil reais para ele comprar uma casa, e aí a pessoa, ela é tão lembrada, daqui um dia vai estar todo mundo ajudando os outros a atravessar a rua, vai que alguém está filmando. Então são gestos simples. Não estou dizendo que não tem que quebrantar o nosso coração, tem que quebrantar o nosso coração, é bonito ajudar as pessoas, fazer isso, fazer aquilo, mas são gestos simples, e às vezes gestos tão maiores não quebrantam o coração das pessoas. Então você fica quebrantado o coração com um morador de rua que faz alguma coisa, e não fica quebrantado pela sua mãe que faz tudo por você, vai ajudar o morador de rua e não ajuda a mãe. Essa história dessa catedral que pegou fogo, que eu fico pensando assim, às vezes esse pastor é muito frio, na minha cabeça acaba de destruir tudo lá, derruba lá e põe lá uma foto lá, a gastar milhões, bilhões e não sei quantos para construir lá um vitral, um negócio, que não, mas é história, é isso, 800 anos de história. Mas aí vem a incoerência do homem, Mais de 1000 pessoas morrem lá na África e juntam um tanto de dinheiro assim. Aí uma catedral pega fogo, tantos bilhões, todo mundo dá dinheiro lá para ajudar a catedral. Que ajude os dois então. Mas muitas vezes a gente está nessa incoerência. Mas voltando para a nossa história, irmãos, a gente tem que se quebrantar com a história de Jesus, em Jesus dando a vida por nós. O nosso coração vai permanecer duro. E tem uma passagem em Hebreus também, que é dura para nós, falando sobre isso, sobre essa necessidade de nos quebrantarmos em Jesus. Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Ou seja, nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades que ouvimos. Jesus morreu por nós. E como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Jesus morreu e tudo bem, Jesus. Obrigado aí, né? Nós precisamos nos firmar, nos quebrantar. Jesus carrega os nossos pecados em seu próprio corpo, no madeiro. Ele quita o pecado. Isso não nos leva a Deus? Com confissão, isso não nos leva a ter ódio do pecado, a nos afastar daquilo que não agrada a Deus? A morte de Jesus, então, cortou pedras e ela quebranta os nossos corações. Versículo 57, abriram-se os sepulcros, a última parte aqui. Muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Tumbas se abriram e os mortos se levantaram. É muito interessante, né, irmão? Se a gente parar e começar a ficar pensando, e é assim que a gente estuda a Bíblia, não é só ler. Você lê a Bíblia e para, e fica pensando numa frase como essa. Os mortos ressuscitando na morte de Jesus. O que isso pode significar? E aí a gente pensa que realmente Jesus veio para trazer vida, e já no momento da sua morte, um sinal, né, tão grande como esse. Você já imaginou que situação, né? Você está lá na sua casa e de repente uma pessoa que já morreu, não sei, alguns anos, chega, porque aqui diz, né, que depois esses que ressuscitaram entraram na cidade e apareceram a muitos. Provavelmente apareceram aos seus parentes, pai aparecendo para filho, filho aparecendo para pai. Com certeza a gente vê muitas coisas aqui. Disse que as tumbas se abriram, Jesus abrindo, Jesus transformando. Se a gente pensar não na ressurreição final, mas já na ressurreição de agora, né, do nosso coração também, do mesmo jeito, Jesus é capaz de nos dar vida, de nos chamar para fora do pecado e da morte. E quando Jesus chama alguém lá da tumba lá, não ficou um, né? Abriu, saiu. Aqueles que tiveram a permissão para sair, que foram chamados ali, saíram. Então, como nós vamos permanecer na morte se fomos chamados à ressurreição e à vida? E a gente sempre fala, né, que a ressurreição começa agora. Em Cristo Jesus, nós já temos nova vida. Nós somos transformados em Cristo e nós somos vivos. É interessante também essa citação aqui de que eles entraram na cidade e apareceram a muitos. Dá a ideia também de testemunho. Se levantaram e apareceram. Essa palavra, apareceram a muitos. Testemunhar da obra de Deus na vida. Manifestar, né, aquilo que aconteceu. Você imagina, se você estava morto e você ressuscitou, você quer aparecer. Você vai querer que todo mundo veja que você agora está vivo. É o testemunho. E assim deve ser nós, né? Nós devemos estar firmes e falando com as pessoas, demonstrando para as pessoas o que Jesus fez, como Jesus transformou a nossa vida. Tem uma passagem aqui que nós não lemos, o versículo 54, que diz: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Essa mensagem nos traz essa certeza que Jesus, que veio a este mundo, é Deus, é o Filho
de Deus. E o quanto essa mensagem tem transformado a nossa vida. Como nós falamos hoje cedo, nós somos transformados à medida em que nós repetidamente estamos em contato com o Evangelho, com a palavra, com Jesus. O nosso desejo é que nós estejamos sempre firmes, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. A morte de Jesus estava escuro e clareou. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, rochas partiram, pessoas ressuscitaram. A morte de Jesus trouxe luz, traz luz à nossa vida, traz acesso à presença de Deus. Nós podemos comunicar, falar com Jesus, falar com Deus. A morte de Jesus abala a terra, e nós estamos nessa terra. Ela abala a nossa vida, transforma a nossa vida, quebra o coração de pedra, traz a ressurreição para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, nós possamos crer, amar essa mensagem da cruz. Nós possamos, nessa noite, assumir esse compromisso com esta história. Quebranta muito mais que historinhas na internet, né? Salvou o gatinho da árvore. Tá bom. Vamos pensar, ser quebrantados, viver por essa história. Não fica um dia sem lê-la, sem estudá-la. E que Deus nos abençoe como igreja também. Podemos firmar mais na palavra, em Jesus, nas histórias de Jesus, na mensagem de Jesus. Nós vamos colocar em pé, vamos orar no nosso Deus. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por esse momento, ó Pai, que antecedeu a ressurreição, o momento em que Jesus morreu, e suas últimas palavras foram palavras de entrega, ó Deus, confiantes, entregando o Espírito nas mãos do Senhor, porque ele estava certo de que o Senhor não permitiria que ele ficasse à morte, que a morte o levasse, que a morte o tomasse, o tragasse. E assim se cumpriu, Jesus ressuscitou, e essa mesma promessa nós temos, e que nós, o dia que fomos levados, o dia que morremos, estaremos em boas mãos, estaremos com Jesus, estaremos com Deus. Obrigado, ó Pai, por essa mensagem da cruz, porque é uma mensagem que nos traz paz, mensagem que fala a respeito de uma vida de luz, de uma vida de santidade, de uma vida de perdão, de uma vida de encontro a Deus, de ressurreição. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor Deus esteja colocando em nós o desejo de ouvir a mensagem e não negligenciar tão grande salvação. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.